No centro de Brasília trabalha uma médica chamada doutora Helena que se tornou conhecida não apenas por sua competência profissional, mas por decisões que frequentemente deixam seus colegas intrigados. Em uma profissão onde o prestígio, o reconhecimento e os ganhos financeiros são frequentemente as medidas de sucesso, ela escolhe um caminho diferente que nem sempre faz sentido para os padrões convencionais. Há 5 anos, doutora Helena foi convidada para liderar um departamento prestigioso em um hospital particular de elite, uma posição que triplicaria seu salário e a colocaria entre os médicos mais respeitados da capital. Para surpresa de todos, ela declinou a oferta e optou por continuar trabalhando em um hospital público, onde atende principalmente pacientes carentes. Quando questionada sobre essa decisão, ela respondeu: "Sei que muitos não entenderão, mas preciso dormir em paz sabendo que estou onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça." Sua carreira está cheia de decisões similares: recusar procedimentos desnecessários que seriam lucrativos mas não benéficos para o paciente, investir tempo extra com famílias em momentos de crise mesmo quando isso atrasa sua agenda, e defender políticas de saúde pública que beneficiam os pobres mesmo quando isso a coloca em conflito com interesses poderosos. Colegas frequentemente a questionam: "Helena, você é brilhante. Poderia estar ganhando muito mais, ter muito mais reconhecimento. Por que se limita assim?" Sua resposta é sempre consistente: "Aprendi que existe uma diferença entre impressionar as pessoas e agradar a Deus. Quando busco apenas a aprovação humana, nunca é suficiente, sempre há alguém para agradar, sempre há um próximo nível de reconhecimento para alcançar. Mas quando busco agradar a Deus primeiro, encontro uma paz e propósito que nenhuma quantidade de aplausos humanos pode dar." Recentemente, doutora Helena foi homenageada por uma organização internacional de direitos humanos por seu trabalho com populações vulneráveis. Em seu discurso de aceitação, ela disse: "O reconhecimento humano é bonito quando vem, mas não pode ser nosso objetivo principal. Quando vivemos para a aprovação de Deus, Ele frequentemente nos dá reconhecimento humano como bônus. Mas quando vivemos apenas para reconhecimento humano, perdemos tanto a aprovação de Deus quanto a verdadeira satisfação pessoal." A história de doutora Helena ilustra uma das tensões mais fundamentais da vida cristã: a escolha constante entre buscar a aprovação humana e buscar a aprovação divina. É uma tensão que todo seguidor de Cristo enfrenta, independentemente de sua profissão, idade ou circunstâncias. A busca por aprovação humana é uma das motivações mais poderosas e universais do comportamento humano. Desde a infância, aprendemos a modificar nosso comportamento com base nas reações dos outros. Buscamos sorrisos em vez de franzidos de testa, elogios em vez de críticas, inclusão em vez de rejeição. Essa tendência natural não é necessariamente má, mas quando se torna nossa motivação primária, pode se tornar uma prisão sutil mas poderosa. A aprovação humana é, por sua própria natureza, inconsistente e limitada. As pessoas mudam de opinião, têm perspectivas limitadas, são influenciadas por suas próprias inseguranças e preconceitos. O que uma pessoa aprova, outra pode condenar. O que é valorizado em uma cultura pode ser desprezado em outra. O que é celebrado em uma época pode ser ridicularizado na seguinte. Além disso, a aprovação humana é frequentemente baseada em critérios superficiais: aparência, riqueza, status social, conquistas visíveis. Raramente penetra nas motivações do coração, no caráter genuíno, ou nos valores profundos que realmente definem uma pessoa. É como julgar um livro apenas pela capa: pode ser atraente, mas não revela a verdadeira qualidade do conteúdo. Jesus enfrentou isso constantemente durante seu ministério terreno. Quando alimentou 5.000 pessoas com alguns pães e peixes, a multidão o queria coroar como rei. Mas quando ensinou verdades difíceis sobre discipulado e sacrifício, muitos o abandonaram. A aprovação humana que ele recebeu era volátil, baseada em benefícios percebidos, não em compreensão genuína de sua missão. Quando nossa motivação primária se torna agradar pessoas, caímos em uma armadilha sutil mas destrutiva. Tornamo-nos camaleões emocionais, mudando nossa personalidade, valores, e até convicções baseadas em quem está ao nosso redor. Perdemos nossa autenticidade e nos tornamos versões editadas de nós mesmos, sempre tentando projetar a imagem que achamos que os outros querem ver. Paulo advertiu sobre isso quando escreveu: "Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo."
Ele havia aprendido por experiência própria que há uma incompatibilidade fundamental entre viver primariamente para a aprovação humana e viver como servo fiel de Cristo. Não que seja sempre impossível ter ambas, mas quando há conflito entre elas, devemos escolher. A armadilha de agradar pessoas também nos torna vulneráveis à manipulação. Quando nossa necessidade de aprovação é conhecida, outros podem usá-la para nos influenciar a fazer coisas que contradizem nossos valores ou melhor julgamento. Tornamo-nos reféns da opinião pública, prisioneiros da necessidade de manter uma imagem que pode não refletir quem realmente somos. Essa busca constante por aprovação humana é também esgotante emocionalmente. É impossível agradar a todos, então vivemos em ansiedade constante sobre quem pode estar insatisfeito conosco. É uma corrida sem linha de chegada, uma sede que nunca pode ser completamente saciada. Em contraste com a natureza volátil da aprovação humana, a aprovação de Deus é sólida, consistente, e baseada em fundamentos eternos. Deus não muda sua opinião sobre nós baseado em flutuações de humor, tendências culturais, ou pressões sociais. Seu amor por nós é imutável, e sua aprovação é baseada em critérios que ele mesmo estabeleceu e comunica claramente. A aprovação de Deus não é baseada em nossa perfeição, mas em nossa posição em Cristo. Quando recebemos Jesus como Salvador, somos revestidos de sua justiça, e Deus nos vê através das lentes do que Cristo fez por nós. Isso significa que nossa aprovação fundamental por Deus é segura e inalterável, não dependendo de nossa performance diária. Ao mesmo tempo, Deus se agrada quando vivemos de acordo com seus valores e propósitos. Quando escolhemos obediência sobre conveniência, quando priorizamos caráter sobre reconhecimento, quando servimos outros em vez de promover a nós mesmos, quando falamos verdade mesmo quando é custoso, essas escolhas trazem alegria ao coração de Deus. A diferença crucial é que a aprovação de Deus não é caprichosa ou baseada em padrões impossíveis. Ele conhece nossas limitações, entende nossas circunstâncias, e tem compaixão de nossas fraquezas. Sua aprovação vem acompanhada de graça para falhas e força para obediência. Para buscar a aprovação de Deus efetivamente, precisamos conhecer o que o agrada. Felizmente, Ele não nos deixou adivinhar. As Escrituras revelam claramente os valores e princípios que são importantes para Ele. Miqueias resumiu de forma bela: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? Deus valoriza justiça, tratamento justo para todos, especialmente os vulneráveis e marginalizados. Ele valoriza misericórdia, compaixão que se traduz em ação prática. Ele valoriza humildade, uma avaliação honesta de nós mesmos que reconhece nossa dependência dele. Esses valores frequentemente contrastam com o que o mundo valoriza: poder, riqueza, status e autopromoção. Jesus revelou os valores de Deus de forma ainda mais clara em seus ensinamentos. Nas bem-aventuranças, ele declarou abençoados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, e os perseguidos por causa da justiça. Essa lista é quase o oposto do que nossa cultura tipicamente celebra. Quando entendemos e internalizamos esses valores, temos um padrão claro pelo qual podemos medir nossas decisões. Em vez de perguntar o que as pessoas vão pensar, podemos perguntar o que agrada a Deus? Em vez de buscar o que é popular, podemos buscar o que é certo. Buscar a aprovação de Deus sobre a do mundo frequentemente requer coragem para ser diferente, para nadar contra a corrente cultural, para tomar posições que podem ser impopulares. Esta coragem não vem de arrogância ou desejo de ser contrário, mas de convicção profunda sobre o que é verdadeiro e certo. Daniel demonstrou essa coragem quando recusou se contaminar com a comida do rei, quando continuou orando a Deus apesar do decreto real, e quando interpretou sonhos e visões mesmo quando as mensagens eram difíceis para os reis ouvirem. Sua preocupação primária não era manter favor político, mas manter fidelidade a Deus. Os apóstolos demonstraram essa coragem quando continuaram pregando o Evangelho apesar de ameaças e perseguições. Quando foram proibidos de falar em nome de Jesus, responderam: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Na vida moderna, essa coragem pode se manifestar de formas menos dramáticas mas igualmente significativas: recusar participar de fofocas no trabalho, manter padrões éticos nos negócios mesmo quando isso é custoso, defender os marginalizados mesmo quando isso não é popular, ou simplesmente viver com integridade quando seria mais fácil transigir. Um dos paradoxos da vida cristã é que quando paramos de buscar a aprovação humana como objetivo primário e começamos a buscar a aprovação divina, frequentemente ganhamos respeito humano genuíno. Pessoas podem não concordar com nossas convicções, mas respeitam nossa autenticidade e integridade. Quando vivemos para agradar Deus primeiro, desenvolve-se uma consistência e autenticidade em nosso caráter que é atraente. Não somos mais camaleões mudando cores baseados no ambiente, mas pessoas com princípios sólidos que podem ser confiáveis. Essa consistência gera confiança e respeito, mesmo daqueles que não compartilham nossa fé. Jesus exemplificou isso. Embora suas mensagens frequentemente desafiassem normas sociais e religiosas, até seus inimigos tinham que admitir: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Isso não significa que sempre receberemos aprovação humana quando buscamos a aprovação divina. Às vezes, fazer o que é certo resultará em rejeição, crítica, ou até perseguição. Mas significa que nossa influência será mais profunda e duradoura porque será baseada em caráter genuíno, não em manipulação ou performance superficial. Quando escolhemos buscar a aprovação de Deus sobre a do mundo, inevitavelmente enfrentaremos críticas e às vezes rejeição. Isso pode ser particularmente doloroso quando vem de pessoas próximas a nós, família, amigos, colegas, que não entendem nossas motivações ou prioridades. Jesus experimentou isso de forma intensa. Sua própria família pensou que ele estava fora de si. Líderes religiosos o acusaram de blasfêmia. Multidões que antes o seguiam o abandonaram. Até seus discípulos mais próximos o negaram na hora da crise. Mas ele permaneceu fiel à missão que o Pai lhe havia dado. Quando enfrentamos críticas por buscar agradar a Deus, é importante lembrar que nem toda crítica é válida, mas também que nem toda crítica é inválida. Devemos examinar honestamente se a crítica tem mérito, se há áreas onde precisamos crescer ou mudar. Mas também devemos estar preparados para aceitar que algumas pessoas nunca entenderão ou aprovarão escolhas que fazemos baseadas em convicções de fé. A chave é manter nosso coração macio para correção legítima enquanto permanecemos firmes em convicções fundamentais. É distinguir entre críticas que vêm de amor genuíno e desejo de nos ajudar, e críticas que vêm de desconforto com nossos padrões ou de pressão para nos conformarmos. Um dos desafios de buscar a aprovação divina é que nossas motivações são frequentemente misturadas. Podemos genuinamente querer agradar a Deus, mas também desejar secretamente impressionar pessoas com nossa espiritualidade. Podemos tomar decisões certas pelas razões erradas, ou decisões erradas disfarçadas de convicção e espiritualismo. Jesus advertiu contra isso quando falou sobre pessoas que fazem obras justas para serem vistas pelos homens. Orar, dar esmolas, e jejuar são atividades boas, mas quando são feitas principalmente para ganhar admiração humana, perdem seu valor espiritualismo. A purificação de motivações é um processo contínuo que requer autoexame honesto e dependência do Espírito Santo. Precisamos regularmente examinar nosso coração: por que estou fazendo isso? Qual é minha motivação real? Estou buscando glória para mim mesmo ou para Deus? Esse autoexame não deve levar à paralisia ou autocrítica excessiva. Nossas motivações raramente são 100% puras, e isso não nos desqualifica do serviço. Mas o reconhecimento honesto de motivações mistas nos mantém humildes e dependentes da graça de Deus. Uma das maiores bênçãos de buscar a aprovação divina sobre-humana é a liberdade que isso traz. Quando nossa identidade e valor estão seguros em Cristo, não precisamos mais viver em ansiedade constante sobre o que os outros pensam de nós. Podemos tomar decisões baseadas em convicção em vez de medo. Podemos ser autênticos em vez de performáticos. Essa liberdade não é licença para ser insensível ou descuidado com os sentimentos dos outros. É a liberdade de amar genuinamente sem agenda escondida, de servir sem buscar reconhecimento, de falar verdade sem medo de rejeição. É a liberdade de ser quem Deus nos criou para ser, em vez de quem achamos que os outros querem que sejamos.
Paulo expressou essa liberdade quando escreveu: Acaso procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele havia encontrado algo muito mais satisfatório que a aprovação humana, a alegria de servir a Cristo e cumprir o propósito para o qual foi chamado. Quando priorizamos a aprovação divina, investimos em influência que transcende nossa vida terrena. As escolhas que fazemos baseadas nos valores de Deus têm consequências eternas, não apenas para nós, mas para aqueles que influenciamos. Quando vivemos com integridade, modelamos algo que outros podem aspirar. Quando priorizamos caráter sobre conveniência, plantamos sementes que podem frutificar por gerações. A aprovação humana, por mais gratificante que seja no momento, é temporária. As pessoas que nos aplaudem hoje podem nos esquecer amanhã. As conquistas que geram reconhecimento agora podem ser irrelevantes em uma década. Mas quando vivemos para agradar a Deus, participamos de algo eterno e significativo. Isso não significa desprezar completamente reconhecimento humano quando ele vem. Significa simplesmente mantê-lo em perspectiva apropriada, como um bônus agradável, não como objetivo primário. Significa estar disposto a abrir mão de reconhecimento temporário quando ele conflita com a aprovação eterna. Buscar a aprovação divina sobre humana nem sempre é preto e branco. Há situações onde precisamos de sabedoria para navegar tensões complexas entre diferentes relacionamentos e responsabilidades. Como honramos pais que podem ter valores diferentes dos nossos? Como mantemos relacionamentos de trabalho quando nossa fé cria diferenças de perspectiva? Como amamos pessoas que se opõem às nossas convicções? Nesses casos, precisamos de discernimento espiritual para saber quando falar e quando ficar quietos, quando confrontar e quando mostrar paciência, quando tomar uma posição pública e quando trabalhar silenciosamente nos bastidores. O objetivo não é ser combativo ou insensível, mas ser fiel a Deus de formas que também demonstram seu amor e graça. Jesus modelou esse discernimento em seus relacionamentos com fariseus, coletores de impostos, mulheres, crianças e autoridades romanas. Ele adaptou sua abordagem baseado no contexto e nas necessidades da pessoa, mas nunca comprometeu verdades fundamentais ou sua missão central. Quando nossa motivação primária é buscar a aprovação divina, desenvolvemos caráter que é sólido e duradouro. Em vez de mudar nossa personalidade baseada em expectativas externas mutáveis, permitimos que valores eternos nos moldem de dentro para fora. Isso resulta em uma integridade que permanece consistente independentemente do ambiente ou pressões externas. Esse caráter sólido se torna a nossa marca registrada. Pessoas sabem o que esperar de nós porque nos conhecem como pessoas de princípios. Podem não sempre concordar com nossas decisões, mas sabem que elas são baseadas em convicções genuínas, não em conveniência ou oportunismo. Daniel desenvolveu esse tipo de reputação. Quando seus inimigos procuraram algo para acusá-lo, concluíram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Sua integridade era tão consistente que seus próprios inimigos reconheceram que a única forma de comprometê-lo seria forçá-lo a escolher entre leis humanas e fidelidade a Deus. Uma das formas mais poderosas de buscar a aprovação divina é através do testemunho silencioso de uma vida vivida com integridade. Quando nossas ações consistentemente refletem valores de Deus, comunicamos algo sobre ele sem precisar fazer muitos discursos. Pessoas observam como tratamos outros, como reagimos sob pressão, como lidamos com sucesso e fracasso. Pedro ensinou sobre isso quando instruiu esposas cristãs casadas com maridos não crentes. Elas poderiam ganhar seus maridos sem palavra, observando a vossa vida casta, em temor. O poder do exemplo vivido pode ser mais persuasivo que muitas palavras. Esse testemunho silencioso é especialmente poderoso porque é autêntico. Não é performance para impressionar, mas o transbordamento natural de um coração transformado. Quando buscamos agradar a Deus primeiro, nossa vida se torna um reflexo de seu caráter, e isso atrai outros para ele. Embora buscar a aprovação divina possa às vezes ser custoso a curto prazo, Jesus prometeu recompensa final para aqueles que priorizam o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de nossas necessidades e nos abençoa de formas que não poderíamos ter imaginado.
Essa recompensa não é apenas futura, ela começa agora. A paz que vem de viver com integridade, a alegria de saber que estamos cumprindo nosso propósito, a satisfação de relacionamentos autênticos baseados em valores compartilhados, essas são recompensas presentes de buscar a aprovação divina. Como doutora Helena descobriu em sua carreira médica, quando fazemos escolhas baseadas em agradar a Deus em vez de impressionar pessoas, encontramos uma satisfação profunda que nenhuma quantidade de reconhecimento humano pode proporcionar. E frequentemente descobrimos que Deus nos honra de formas que nunca poderíamos ter planejado ou manipulado. A escolha entre buscar a aprovação humana e divina não é feita uma vez e esquecida, é uma decisão diária, às vezes momento a momento. Mas quando consistentemente escolhemos agradar a Deus primeiro, descobrimos que Ele é abundantemente fiel em nos recompensar, nos usar, e nos dar influência verdadeira e duradoura que vai muito além do que poderíamos alcançar buscando apenas aplausos humanos.